dentro do consultório odontológico, ele sentado na cadeira, com um lenço na cabeça, como se lembrasse uma pessoa do faroeste, né? Naquela época não existiam as máscaras que são tão comuns, e naquela época, não sei se isso era no Brasil, meu avô tinha o hábito de caçar, e dentro do consultório tem a foto de um tucano ali, seria a decoração do consultório dele. Também tenho no meu consultório o diploma do meu avô. A minha avó guardou o diploma do meu avô, e como eu fui o primeiro neto que seguiu a mesma profissão, ela me presenteou com o diploma. Eu tenho o diploma lá no consultório. Na época as pessoas se formavam em odontologia e farmacologia ainda com PH. Eu tenho o diploma lá na parede. Então, toda vez que a gente fala em história da família, isso toca muito, me comove, porque na realidade nem a minha mãe conheceu meu avô. A minha mãe tinha 6 meses quando meu avô faleceu. A minha avó disse que ele morreu de doença de Chagas. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Na época, tanto a medicina quanto a odontologia não eram tão evoluídas. E toda vez que a gente fala em história da família, eu confesso que eu gostaria muito de ter conhecido meu avô aqui nessa vida terrena. Tenho muita coisa para perguntar. Na igreja, eu enxerguei uma oportunidade, né? Através do trabalho vicário, talvez eu tenha essa oportunidade de um dia sentar com ele e conversar a respeito, né? Eu tenho uma foto do meu avô e nós temos uma semelhança física muito grande também, né? Os parentes, agora não, que são todos falecidos, mas os parentes na época do meu avô, quando me viam quando criança, costumavam falar para minha mãe que existia uma semelhança física muito grande. E tirando o bigodinho, que eu não ia usar de jeito nenhum, que ele usava naquela época, eu também confesso que me acho parecido. Então, quando a história chegou para mim na igreja, né, é lógico que despertou uma atenção, principalmente com esse aspecto, né, com relação ao meu avô. Mas não é só com relação ao meu avô, né, da onde nós viemos, tudo. Eu acredito que todas as pessoas de qualquer denominação religiosa têm interesse em saber, né? Saber o que nossos antepassados faziam, né? E então eu acho assim muito válido nós pesquisarmos, né? E eu tive a oportunidade do irmão da minha mãe, um tio meu, né? Ele não é membro da igreja, eu sou o único membro da igreja ativo, e ele gostava disso, então ele editou um parecer a respeito do que o meu avô fazia, né? As coisas que ele tinha o hábito de fazer, as coisas que ele gostava, onde ele morava, da onde ele veio. E eu fui até surpreendido, né? Porque a vida inteira o meu avô foi o último filho, ele era o caçula da família, e os pais deles, os tataravós, eles moravam na Itália, e o meu avô nasceu na França, eles mudaram de país.
E isso foi algo que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Então é uma outra coisa que despertou interesse, né? Você ouve histórias do seu próprio avô, né? Um avô que eu tenho tanta vontade de conhecer e eu nem sabia a nacionalidade correta dele, né? Então eu acredito que pesquisar e depois compartilhar e formalizar, né, esses fatos, né, dos nossos antepassados, né, e deixar gravado no Family Search vai acrescentar, porque provavelmente gerações que vão partir, né, os meus bisnetos, meus tataranetos ou alguém lá na frente, talvez tenha mais alguém, né, na mesma profissão e que tem interesse em saber, ó, quem que foi o primeiro dentista da minha família, né? E vão chegar no Maurício e depois vão chegar no avô do Maurício, né? E aí eles vão saber certinho o que ele fazia, né, o que ele gostava de fazer. O meu avô gostava muito de caçar, talvez essa história do tucano também esteja relacionado a isso, eu não sei. E não deu tempo de eu perguntar essa história para minha avó. Tempo não sei, acho que deixei de perguntar isso para minha avó. Mas assim, a história da família realmente mexeu comigo quando eu conheci a igreja.